Quinta-feira passada, fizemos apenas 5 versículos. Hoje vamos um pouquinho mais além. Nós vamos ler 1 Coríntios, podemos abrir nossas Bíblias, capítulo 2, versículos 6 a 16. Vai ter divisão. Primeiro Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 16, assim diz a palavra do nosso Deus. Entretanto, expomos sabedorias entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, ao qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós que temos recebido, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pai Santo, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela presença do Teu Santo Espírito no nosso meio. Obrigado, Senhor, por podermos, ó Pai, ter a oportunidade, Senhor, de ler, de aprender da Tua palavra, de crescer no Teu Evangelho. Pai Santo e Pai amado, vem e nos abençoa, ó Pai, nos abençoa com um culto prestado a Ti, Senhor. Pai Santo e Pai amado, te oferecemos, ó Pai, mais uma vez, Senhor, este sacrifício que é um culto, ó Pai, dedicado a Ti, na Tua presença, para a honra e glória do Teu Santo Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos ensina qual a Tua vontade, Senhor, para as nossas vidas. Que alcancemos, ó Pai, corações sábios para a Tua honra e para a Tua glória, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos começar. Verso a verso. Verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Paulo afirma que expomos, a palavra expomos é a mesma para falar, discursar, ensinar, pregar. Palavras de sabedoria entre os experimentados. A palavra sabedoria, aqui é Sofia mesmo.
sabedoria, pura e simples, mas não a deste século. E entre os experimentados me chamou a atenção a palavra, quem seriam estes experimentados? A palavra aqui é teleios. Teleios seria o mesmo significado, que alguém que alcançou determinada maturidade, alguém já adulto, alguém já experimentado. Tradução dessa palavra seria perfeito, completo, maduro ou adulto. Contudo, às vezes é necessário que a gente observe o contexto em que a mesma está inserido, para que a gente saber como é que ela se aplica. E Paulo continua, só que não a sabedoria deste século. A palavra aqui então utilizada para deste século, ela é a mesma utilizada para a continuação do versículo, quando ele fala desta época. E a palavra aqui no caso é aion. Teria como tradução diversas: mundo, geração, época ou era. Não a sabedoria desta era, não a sabedoria desta época, não a sabedoria deste mundo. Mas algo diferente temos a apresentar. E termina com a afirmação que tal sabedoria se reduz a nada. Nós vamos ter que, para poder entender melhor, vamos ter que usar um pouquinho do original em algumas vezes. Por quê? Porque algumas dessas palavras podem gerar polêmicas e até más traduções. A palavra aqui, então, agora é catargeio, nada. Ou seja, sem força, posto de lado, dado sem importância. Seria o mesmo que alguém discursar, alguém ensinar, o professor está falando e o aluno não dá a ele nenhum crédito. Virar as costas e não ouvir. Não dá a menor importância. Paulo afirma que a sabedoria deste século, daquela época, se reduzia a nada, ou seja, não teria nenhuma importância, nenhum significado ou mesmo utilidade. Continuando com o verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, ao qual Deus pré-ordenou desde a eternidade, para a nossa glória. E agora vem um contraste. No primeiro nós tínhamos Sophia Aion, sabedoria do mundo, sabedoria deste século. E agora nós temos Sophia Theos, sabedoria de Deus. A sabedoria divina ensinada em mistério. Creio que aqui Paulo fala da incapacidade do homem natural, tal qual os filósofos atenienses a quem ele tinha discursado, que não conseguiriam de maneira alguma entender aquilo que Paulo ensinava. E era bem difícil para eles entender, pois a sabedoria de Deus implicava em coisas que eles jamais aceitariam e que em si poderiam significar exatamente o contrário de sabedoria. Pois a sabedoria de Deus implicava não apenas na crença em um Deus que havia sido crucificado, mas numa entrega. Numa entrega que era impossível para alguém humanamente inteligente fazer. Interessante é que essa entrega não é mais difícil hoje. Ela não se tornou nem um pouquinho
mais fácil, digamos assim. Ela é tão difícil para aquela época quanto hoje. Pois a sabedoria de Deus, ela implica em uma entrega, sim. Ela significa ou implica em uma morte do eu, para que haja ele. Era isso que eles não conseguiam aceitar. E interessante, será que hoje é tão diferente? Será que hoje pessoas não procuram ainda totens, não procuram ainda bezerros de ouro para adorar, ao invés de simplesmente aceitar o senhorio de Cristo? Senhorio. Palavra tão magnífica. Senhorio quer dizer que ele é dono. Como explicar para pessoas humanamente intelectuais, inteligentes, donos de suas faculdades mentais? Olha, vem cá, meu irmão, tem uma coisa que tu precisa fazer para entender isso que eu estou te explicando. O que é? Tu tem que morrer, tu tem que esquecer tudo que tu aprendeu. Pois nada do que tu aprendeu vai servir mais, pois toda a sabedoria que tu antes havia acumulado, ela se reduz a nada. Se reduz a algo sem importância. É tanto que Paulo ainda afirma que, mais tarde ele afirma em uma de suas cartas, que considerou toda a sabedoria que ele acumulou refúgio, inútil. Ele entendeu que toda a sabedoria secular por ele acumulada havia se reduzido a nada diante da sublimidade de Sofia Theos, sabedoria de Deus. E ainda interessante, aqui no verso 7, quando ele fala qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Olha só, uma verdade. Se os estudiosos da época tivessem realmente centrados nas Escrituras Sagradas, Jesus Cristo não teria sido novidade. Pois nós aprendemos que todo o Antigo Testamento, que era a referência do povo daquela época, ela apontava para algo. Jesus Cristo vem. Isaías, entre outros profetas, descrevem exatamente como ele viria. Em nenhum momento a palavra afirma que Jesus viria como um grande general de guerra ou como um rei todo-poderoso. Mas afirma que o mesmo viria como um cordeiro humilde, que seria transpassado por iniquidades, moído por transgressões. Nele um castigo haveria de ser aplicado. E Paulo afirma, olha, tudo isso que eu tenho ensinado a vocês é algo que vocês já deveriam saber, pois desde a eternidade já havia sido pré-ordenado, desde muito tempo vocês já deveriam conhecer. Só que interessante como tal qual hoje também existe isso, em todos os meios religiosos. Tem que ser Deus e, aquela conjunção adicional, Deus e, o que mais? Deus em uma determinada doutrina, Deus em uma determinada crença, Deus em um determinado livro, Deus em mais alguma coisa. Sempre precisou-se do e. Não era tão diferente para os estudiosos daquela época quem Paulo estava pregando, ou mesmo para aqueles que conheciam o judaísmo, para os judeus. Não era ou não deveria ser algo estranho. Então algo havia se perdido. Pessoas estavam mais
voltadas à sabedoria do mundo. Mesmo a religiosa, porém mundana, cheia de cargos e encargos, e sem graça. Continuando, no verso 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. É bem verdade. Contudo, tudo que aconteceu com Cristo, é bem interessante a gente saber disso, era pré-ordenado desde sempre. Ele veio exatamente para o que ele veio, sem tirar nem pôr nada, para no final de seu ministério na cruz, dizer: tudo está consumado. Pronto, Pai, terminei. Por que os poderosos daquela época não podiam entender? Primeiro, importava que Jesus Cristo fosse realmente martirizado, crucificado e tudo o que aconteceu com ele. Pois graças a isso, graças a esse preço por ele pago, cantamos hoje o que? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um. É desejo do Pai que sejamos um. É desejo do Pai que andemos em unidade. Que todos pensemos a mesma coisa, que todos oremos da mesma forma. Creiamos da mesma forma. Tal qual ainda muito bem falou o nosso pastor Sócrates aqui na frente. Pouco antes das ofertas. Para que andemos em unidade, para que todos creiamos da mesma forma, para que todos deixemos de lado a sabedoria desse século, para entender e receber a sabedoria de Deus, que é diferente. No que ela é diferente? Continuando, ainda está escrito, verso 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo aqui está citando Isaías capítulo 64, verso 4. Quem quiser ir lá depois pode dar uma olhada. Bem simples, Paulo cita a grandeza dos pensamentos de Deus. Paulo cita quão grande, quão magnífica é isso que nós estamos recebendo. Tão grande, quão magnífico era aquilo que ele estava ali pregando. E uma certeza de uma profecia maravilhosa. Eu gosto muito dessa profecia, de você pensar. Quem já pensou aqui como é que é o céu? Eu já pensei de tudo, gente. Eu já pensei que lá eu vou sair voando. Eu já pensei cada maravilha. Eu já pensei em ruas realmente de ouro. Pensei em calçamentos de pedras preciosas. Pensei num monte de maravilhas. Mas eu sei que o meu maior pensamento ainda é pouco. Porque eu sei que mesmo com toda a imaginação que o cérebro humano é capaz de produzir, eu tenho certeza que todos vocês pensaram em maravilhas ímpares, saibam, ainda vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Nós vamos nos surpreender quando chegarmos lá. Nós vamos olhar para aquilo que Ele preparou e dizer, é tudo isso. Nunca passou pelo nosso pensamento. Nem nosso maior e mais fantasioso sonho
chegou nem perto. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ainda tem gente achando que não vale a pena. Ainda tem gente perguntando, eu vou ser crente para quê? Eu vou perder tanta coisa? O que é que tu vai perder, meu irmão? O que é tanta coisa que tu vai perder? O que eu sei é o que tu vai ganhar. Tu vai ganhar uma eternidade de glória num lugar que é muito melhor do que o teu melhor pensamento. Tu vai ganhar que tu nunca mais vai chorar, tu nunca mais vai sofrer, porque Deus vai enxugar de ti toda lágrima. Tu vai morar com Ele. Aqui já falamos disso diversas vezes. O que tu quer mais? É interessante quando Deus olha para Paulo diante do seu espinho e diz: a minha graça te basta. Quando ele está dizendo isso, ele não está querendo dizer só, a graça de Deus é muita coisa. É muita coisa, é coisa demais. Era difícil para as pessoas daquela época entenderem. Era que valia a pena o sacrifício. Era que valia a pena o abandono daquilo que tu é. Para os gregos daquela época, este era um verbo muito importante. O ser. O ser. Nesse século, hoje, nós não dizemos tanto o ser, mas o ter. O ter se tornou mais importante do que ser. Ouvi muitas pessoas, até crentes, dizer que você é aquilo que você tem. Nós temos o quê? Vocês vão descobrir no final desse versículo. Eles têm a sabedoria do mundo. Podem ter tudo. Mas há algo que eles não conseguem alcançar. É aquilo que não conseguem entender em você. A graça de Deus é magnífica. Todo o poder que dele emana, e que é nos dado assim de forma gratuita, é muito mais do que merecemos. Muito maior do que qualquer coisa que pedimos ou sonhamos. E à medida que a gente se aprofunda nisso, Deus como é maravilhoso. E olha só, agora começa a parte que eu realmente gosto. Depois de tudo isso, falando sobre sabedoria de Deus e o quanto ela é magnífica e inatingível, aí Paulo vai para o verso 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, essa sabedoria é dessa, a de Deus, inalcançável, inatingível, todo-poderoso. É essa sabedoria aquela que o Espírito Santo te revela. E é por isso que muitas vezes nós parecemos, perdão do trocadilho, um bando de ETs. É verdade, a gente parece totalmente fora do mundo. À medida que você se aproximar de Cristo, você vai falar coisas, viver coisas, ouvir coisas que para você são comuns, mas para as outras pessoas não é. Quer que te diga um exemplo bem simples? Uma palavrinha. Afirme perdão. Da tua boca sai fácil. Vai numa escola fundamental e tenta fazer um jovem, um adolescente pedir desculpa a alguém. Experimenta o desafio para tu ver o que tu vai enfrentar. Mas não, calma. Eu estou falando apenas da criança. Chama o pai ou a mãe, que é para tu ver a guerra. Eu ensinei meu filho que homem não se arrepende de nada.
Meu filho pedir desculpa, ele nunca pede desculpa nem para mim, vai pedir para os outros. Não, seu diretor, eu mesmo não, meu filho não pai não. Cadê ele? Ele pediu primeiro, aí passa o concurso. Mas a nossa boca é fácil sair. Da boca de quem ama a Deus, da boca de quem possui a sabedoria de Deus, essa palavra é fácil de sair. Se compadecer, se colocar no lugar, querer ajudar, querer devolver aquilo que foi achado. Tudo isso parecem coisas que o mundo não compreende, não aceita. Falar de fidelidade. Pastor, deixe disso, todo homem que eu conheço trai. Desculpa, mas no teu mundo, no meu não. E tu é extraterrestre? Mais ou menos isso. Parecemos um bando de ETs, pois falamos de coisas, se vocês saírem por aqui, a estarem em lugares onde o acúmulo de pessoas, geralmente não crente, detentores da sabedoria do mundo, detentores da sabedoria do século, eles vão chamar vocês de loucos. Vocês estão doido. Ou então vocês são um bando de mentirosos. Que eu nunca conheci gente assim. É porque Deus revelou a ti a sabedoria de Deus, que vem de Deus. E é difícil para as pessoas entenderem. Porque ainda tem uma coisa interessante, Paulo começa a explicar aqui no verso 11, qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio espírito? Só tem uma pessoa que realmente conhece o teu pensamento. Você. Você sabe o que você pensa, eu não sei o que tu está pensando. Nem você sabe o que eu estou pensando. Mas você, o teu espírito sabe o que tu pensa. Da mesma forma acontece com Deus. As coisas de Deus ninguém conhece senão o seu próprio espírito. Mas calma, se eu analisar o versículo anterior, eu estou dizendo o que o Espírito está falando, o Espírito Santo de Deus está falando para mim, que ele que conhece os pensamentos de Deus foi revelado a mim e a você. Ele que conhece os pensamentos de Deus, ele que conhece a Deus, vive em mim e em você. Cantamos que ele está no nosso meio. Cantamos que somos morada dele. À medida que a gente vai lendo, é interessante como essas coisas vão entrando em conjunto. Ele sabe de tudo, mas ainda nos deu um presente interessante. Vamos abrir a Bíblia rapidinho em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. O Espírito Santo, que possui a sabedoria de Deus, os pensamentos de Deus, foi revelado a você. Certo. E aí, o que ele vai fazer contigo? Vamos ler aqui os versos 26 e 27 de Romanos capítulo 8. Muito conhecido. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Assiste, ajuda, carrega no ombro. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, ou seja, com insistência, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do
Espírito, pois segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. O Espírito te foi revelado, verdade? Não é só isso. Ele ainda vai te ajudar, te ensinar, te orientar, te suster. Na hora da tua fraqueza, te segurar, para que você se mantenha de pé. Para que você continue. Para que você vença. É por isso que às vezes é tão interessante a gente pensar nisso. Diante do pecado só existe uma reação para o crente. Joelho no chão e pedir perdão. Porque pecado não tem desculpa. Nós temos o próprio Espírito Santo de Deus intercedendo por nós. E às vezes queremos colocar a culpa em Deus ou no diabo por aquilo que fazemos. Se de bom, é culpa de Deus. Se de mal, foi o diabo. Na verdade, as tentações que nos sobrevêm, muitas vezes são obra da nossa própria cabeça. A televisão está lá, tu liga se tu quiser. A internet está lá. Tu escreve o site se tu quiser. O pecado já is a porta. Aí cumpre a Deus dominar o teu pecado? Cumpre a quem? A ti. Assim o Espírito te assiste, intercede, contudo, a escolha de fazer ou não, de abrir mão ou não, ela é e sempre foi tua. Cuidado, quando nós confiamos nessa ideia, sim, o Espírito Santo intercede por nós, sim, o Espírito Santo nos auxilia, nos orienta, mas ele não toma decisões no nosso lugar. Não toma. Está apontado lá, o certo e o errado. Quem vai escolher é você. É como aquela brincadeira lá do desenho, né? Os dois, é o anjinho de um lado e o diabinho do outro. Qual dos dois tu vai dar mais ouvido? Está lá. Cuidado com a ideia, para a gente não ir a extremos sobre essa assistência do Espírito Santo. Verso 12. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, gratuitamente. Não temos recebido Espírito do mundo. O Espírito que recebemos, essa sabedoria que entendemos, essa simples ideia de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos em detrimento daquilo que eu tenho vontade. Isso é a prova cabal de que você é morada do Espírito Santo. Esse próprio dilema existente no nosso coração, sobre o que fazer diante das situações. E a nossa pendência incrível, que só em Deus pode existir, de deixar de fazer o que eu quero para fazer o que Deus quer que eu faça. Só através da presença do Espírito Santo isso é possível. Abnegar-se dos seus próprios sentimentos, abnegar-se da tua própria razão, abnegar-se da tua própria inteligência e capacidade. Dizendo que você não significa nada diante do senhorio de Cristo a quem você se entregou. Olha, eu prefiro que Ele mande em mim. Quando questionados sobre nossas ações, sobre honestidade, sobre fidelidade, valores que nós temos, por sermos quem somos, o que somos. Não estou dizendo que somos perfeitos, pois falhamos. Falhamos, pecado existe. E nós também somos pecadores. Mas há uma diferença? Sim.
entre o pecador que aceitou a remissão dos pecados que há em Cristo Jesus e segue o caminho rumo à santidade, ao pecador que não tem Cristo e segue o caminho rumo a si mesmo. A sabedoria que conhecemos é mundana. A sabedoria que conhecemos não é mundana, é espiritual, vem de Deus, para que conheçamos a Ele. Ela vem de Deus, e ela tem um significado, e ela tem um motivo, pois só através dessa sabedoria, dessa presença, é que nós podemos se chegar até Ele, para a honra e glória dEle. Verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Eu tive uma coisa interessante hoje. Uma determinada irmã me manda uma mensagem que, através de uma foto de alguém que estava vestido de forma mundana, digamos assim, com um largo sorriso no rosto, de extrema felicidade. E essa pessoa olha para mim e diz: pastor, eu senti na foto dela uma tremenda tristeza. Como é possível? A vida no mundo é dessa forma. Ela é vazia de sentido. Nos drogamos no mundo, as pessoas se drogam de si mesmas, por sabedorias, por ismos, pelas suas próprias experiências com as quais se constroem aquilo que ela afirma ser o que ela é. Mas em Deus é diferente. Em Deus aquilo que é oculto se torna revelado. E mesmo escondido em sorrisos falsos, não dá para esconder as lágrimas. Não dá para esconder o vazio. Porque todos nós que já vivemos no mundo anteriormente sabemos o que significa. Era aquele horário que você ia à noite ou no final da semana, quando você ia dormir, depois de brincar, de rir com vários e vários amigos. Que engraçado, a maioria parece que já foi embora, né? Eles gostam de amizade enquanto tu é aqui. Quando tu vira extraterrestre, ninguém quer mais amizade contigo. Eu não vou falar com esse homem, ele só fala esse negócio de Jesus Cristo. Então eles me disseram: tu só fala nesse tal de Jesus, chega a dar abuso. Meu querido, desculpa, mas a boca fala do que está cheio o coração. Eu vou ver isso, então vou falar disso. Se tu não gosta, das duas umas, ou eu me retiro ou tu se retira. Mas desses assuntos que o mundo pega, a gente não vai conseguir falar. Eu achei interessante como a pessoa me mostra uma foto, eu olhei, eu aumentei o zoom da foto para eu olhar o rosto da pessoa, para eu ver se eu conseguia perceber. Mas é interessante, o mundo esconde através de falsas alegrias que duram tão pouco, quanto o efeito de uma dose de bebida, quanto o efeito de um cigarro, de droga ou algo que se injete no corpo e passa. Mas aquilo que nós temos em nós, do jeito que ele prometeu lá a mulher em Samaria, é uma fonte de água viva a jorrar pela eternidade. Então, quando é que vai acabar? Nunca. Quando é que vai acabar esse sentir? Sabe de uma coisa interessante? Se fala muito em primeiro amor, não é? Quero voltar ao primeiro amor, porque na época que eu me converti era tão bom, meu irmão.
Se a gente bem parasse para perceber, o melhor amor não é o primeiro, era o último. Que até então, quando você conheceu a Cristo, você era uma criança, alimentou-se de leite, cresceu. E à medida que você se aprofunda em Cristo, você sabe quão mais perfeito do que você imaginava Ele é. Isso era para ser aquilo que é suficiente a ti, para que teu amor aumente, aumente e só aumente. Não é o primeiro amor que é o mais importante. O mais importante é que a gente venha a compreender qual o valor do último. E assim como eu percebo, através da leitura das cartas paulinas, o amor de Paulo não diminuiu à medida que ele cresceu no Evangelho, mas aumentou. Foi muito maior o último do que foi o primeiro. Assim deve ser nossa vida em Cristo. À medida que nos aperfeiçoamos nele, o amamos ainda mais e o queremos ainda mais. É por isso que esses assuntos nossos deixam as pessoas tão loucas. É difícil compreender. É difícil para o mundo entender. O que a gente quer aqui? Sabe por quê? Verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucura. Realmente é loucura, não é? Largar o mundo para viver para Cristo? Ser capaz de morrer em nome de uma fé, como tem muitos missionários morrendo aí pelo mundo inteiro. Ser capaz de sair da tua casa, do conforto do teu lar, da frente da tua TV, para vir para um lugar, ouvir e aprender mais. O interessante, quanto mais tu se aprofunda, mais tem para se aprofundar. É incrível como a Bíblia é um livro de páginas limitadas, mas uma fonte de conhecimento que não se esgota. Eu estou na vida cristã há mais de 20 anos. Eu não estou nem perto. Nem perto de entender tudo o que Deus tem para me ensinar. E a cada dia, e a cada reunião, e a cada culto, nós aprendemos ainda mais. E essa é a verdadeira maravilha de ser crente, é uma maravilha de ser um investigador da palavra de Deus. Nunca vai faltar o que tu aprender, meu irmão. Nunca vai faltar. E as coisas de Deus se discernem espiritualmente. É por isso que existem por aí vários e vários estudiosos que tentam ler esse livro aqui, ó, e explicar, e não conseguem. E de repente chega alguém que mal tem as primeiras letras e dá uma aula. Porque as coisas de Deus se discernem de forma espiritual, e apenas aqueles que têm o Espírito podem entender o quanto é maravilhoso e o quanto vale a pena. Não precisa se acanhar, não precisa duvidar. A gente sabe que Ele é melhor. Ainda cabe a nós a missão de mostrar isso às outras pessoas. Que vale a pena, pois só experimentando é que você vai descobrir o quanto é bom. Verso 15. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Calma com esse versículo. Quando leram esse versículo para mim a primeira vez, já deram isso como desculpa, dizendo assim, olha, aqui ó, Deus está dizendo que eu posso julgar, tu está vendo não?
Eu posso julgar. Deus disse que eu julgo todas as coisas. A palavra aqui para julgar é a mesma para examinar. Sabe qual é o sentido dela? Saber o que é certo e o que é errado. O homem espiritual a todas as coisas julga. Bem simples. Situação. Traição, conversas sobre esses assuntos e mais outras essas coisas. Você está ali passando, você vai analisar. Bem simples. É certo ou é errado? Eu devo estar ou devo sair? É difícil para você agora fazer esse julgamento? É bem fácil, não é? Para o homem do mundo não é não. É por isso que você espiritual consegue julgar com facilidade. Mas não é julgado por ninguém. Por quê? Porque quem é do mundo e a débito da sabedoria do mundo não vai conseguir entender a sabedoria que vem de Deus. Por que você é julgado, não é julgado por ninguém? Porque ninguém vai te entender mesmo. Como entender essas coisas? Se a gente vai na contramão do mundo. Se o mundo vai para um lado, a gente vai para outro. Se tudo que eles acham que é certo, a gente sabe que é errado. A gente não acha, a gente sabe. E vamos para o outro lado. Porque viver para Cristo é melhor. Porque ser fiel a Cristo é melhor. Porque a recompensa é maior. Porque sabemos que vale a pena. E todo o segredo disso aqui finaliza no verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Ele é onisciente. Não há nada que o Senhor não saiba. E olha que maravilha essa afirmação. É do Espírito Santo, que é Deus, onisciente, onipresente, onipotente, todo-poderoso, maravilhoso. É dele que vem essa última frase. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que maravilha. Que maravilha de presente. Nós não merecemos. Nunca vamos ser capazes de merecer. Mas nós recebemos gratuitamente, sem pedir nada em troca. A mente de Cristo. Para fazermos coisas convenientes a Ele. Quando falamos sobre pecado, quando falamos sobre o fato de sermos pecadores, é um alerta, é fato. Mas para que nós que temos a mente de Cristo, saibamos que nós temos sempre uma escolha a fazer. E a melhor escolha está em seguir aquilo que Ele nos ensinou. A melhor escolha está em seguir a mente de Cristo que nós recebemos de forma gratuita. Por um motivo simples, para a honra e glória do nome dEle. Não para nos vangloriarmos de sermos ou de termos, mas para sabermos que tudo aquilo que recebemos, tudo aquilo que hoje somos, o somos e existimos, para um simples e único propósito: honrar, adorar, engrandecer a Deus e ao seu reino, hoje e para sempre. E Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus.